Escritor Helder Raimundo, Cartas de Amor, de Antônio Gramsci, Sigmund Freud, Franz Kafka. Eu tenho passado grande parte de minha vida lendo obras de vários autores e sempre leio cartas, algumas bem doloridas, por assim dizer. As primeiras que me impactaram de verdade foram as de Franz Kafka para Milena Jesenska. O tcheco já estava em uma situação desafortunada de saúde, com a tuberculose em estágio avançado, ainda se ressentia, porque o pai era um típico homem tradicional. Em que sentido? Ele esperava que o Franz Kafka conseguisse obter recursos financeiros, e o Kafka não demonstrou ter essa facilidade para lidar com a vida prática. É comum de muitos autores terem dificuldades em fazer frente às obrigações financeiras. Normalmente eles são desorganizados nesse sentido. E eu posso citar aí o caso de Karl Marx, o próprio Friedrich Nietzsche, apesar de tudo, teve bastante dificuldade na vida pessoal. Então, raros são os autores que, o próprio Fyodor Dostoiévski, que passou a maior parte da vida na miséria. Então são muitos autores que, de certa forma, não conseguiram fazer frente às obrigações. Bom, vamos lá. Então o Kafka, ele já sofria por ter esse pai que jogava na cara que ele não tinha condições de fazer nada, que ele precisava fazer alguma coisa de útil. E ele manda várias cartas para Milena, esperando ter um amor, esperando viver um amor, mas vendo que a tuberculose já o afetava poderosamente. Então ele chega a dizer: e como nós viveremos? Como nós casaremos? Eu deitarei em uma cama? Morrerei? É para isso que você quer? Casar comigo? Ele temia realmente não dar conta. No mesmo signo, quando o sociólogo italiano Antonio Gramsci é preso pela polícia fascista, ele já tinha uma saúde debilitada, 1 metro e pouco de altura, 1,50 m aproximadamente, era corcunda, sofria de problemas estomacais, e na prisão a situação dele degenera progressivamente. E ele era casada com uma bela Julia Schultz, chamada de Yulia, ou Yuka. Então o que ele fala para ela? Ele conversa mais com a Tatiana, que é a cunhada, e ele chama a Tatiana por Tânia, e diz: olha, o certo seria a Júlia procurar alguém mais novo, alguém que lhe dê condições. Ela tem 2 filhos, o Juliano e o Délio, e você passa o texto todo olhando essas cartas gramscianas, no sentido de que ele se vê, ele vê que ele está morrendo aos poucos, perdendo os cabelos, nenhum remédio mais dá jeito, dores e dores, tortura, não pode dormir. Ele escreve para a mãe em momento: mãe, avise o pai que eu estou preso, não é porque eu sou um bandido. Então tem aquela preocupação em mostrar para a família. Isso é lá nas cartas do cárcere, quem tiver curiosidade em ler. Tem aquela preocupação em mostrar para a família: olha, eu estou preso aqui, mas é uma perseguição política, mãe, eu não sou bandido. Não deixe que a família pense que eu sou um qualquer, um vagabundo. Não, eu trabalhei desde jovem, eu consegui, praticamente passei fome para poder estudar, consegui ser eleito deputado e hoje perdi o mandato e estou preso. E para Yuka ele diz isso: você deve procurar alguém mais novo. E ela começou a ter problemas mentais, instabilidade, teve que fazer um tratamento, inclusive com Sigmund Freud. O próprio Freud, quando ele começa a mandar mensagem para Marta, ele se depara com uma situação bastante complicada. Ali em Viena, a medicina, ele se formou em médico, ele não tinha uma cartela de clientes para conseguir casar. E a pressão: vai casar? Vai pedir a mão dela? Só que tudo isso demandava recurso financeiro. Ele vê que a medicina tradicional não iria abrir portas, ele resolve partir para a hipnose, depois vai fazer um estágio com o famoso Jean-Martin Charcot no Salpêtrière. Eu descrevo na ficção esse estágio por meio do meu livro Desequilíbrio, Decomposição na Ausência de Sentido, Obrigação de Existir, e também no meu livro Sigmund Freud, Além do Inconsciente, aí já pela vertente da realidade. E ele vai para a França, ele começa a escrever muitas cartas, mais de 900 cartas, praticamente todo dia uma carta de 10 páginas, trabalhando 10 horas por dia, e essas promessas de amores que tinha.
O Freud, namorar Freud não era fácil. As cartas que ele recebiam de Marta, ele classificava em vários grupos ali. Aquelas cartas superficiais, eu estou colocando em uma linguagem acessível aqui, tá? Lá na minha obra eu deixo na linguagem acessível, mas uso a precisão e o rigor mais teórico também. Então ele chega a colocar assim as cartas da Marta. Essas são superficiais e diretas. Querem dizer o que de fato dizem. Essa revela alguma coisa. Ela está tentando me dizer algo. Se ela usou esse termo, é porque certamente ela está pensando nisso. Então ele cria várias paranoias, por assim dizer. O termo não é esse, ainda mais falando de Freud. Sabe quando você começa a imaginar coisas que não existem? Ele passa a ter ciúme dos primos de Marta, ele passa a imaginar que ela queria abandoná-lo, e ela, apesar da pouca idade, sempre muito experiente, fala: Freud, na verdade não era Freud, era Sigmund, querido Sig, como que nós vamos nos casar sem ter condições, sem ter recursos nenhum? Mas ele acabou confiando nessa esperança e no final a gente pode dizer que deu tudo certo. Ele, por se dizer, fundou a psicanálise, desenvolveu, e no final da vida teve a tristeza do exílio na Inglaterra, porque vivenciou também a ascensão dos regimes totalitários na Europa, principalmente da Alemanha nazista, a anexação da Áustria pela Alemanha, e foi obrigado a fugir para a Inglaterra e viu a sua ciência destruída em vários lugares, mas a psicanálise, grosso modo, já teve como muito rejeitado na sociedade, está voltando cada vez mais reconhecida como uma epistemologia, isto é, como uma ciência do conhecimento, é de um valor inenarrável. Do ponto de vista do tratamento, eu já falei isso várias vezes, se afastou completamente. Então, se você ler Freud achando que você vai poder aplicar isso no dia de hoje, não dá certo. Há um vasto caminhar dentro da ciência, dentro do século XX, já no XXI também, né? Mas vamos ficar no século XX. E então essas cartas do Freud também, elas chamam muita atenção. Primeiro, pelo o esforço que ele tinha em interpretar o que a Marta queria dizer, e segundo, pela resiliência, a palavra da moda, em permanecer, em ser fiel. Quando eu leio Freud, me chama muita atenção, assim como Gramsci, é o trabalho desses autores. Eles não produziram nada do nada. Tiveram que abrir caminhos onde não havia. Hoje, quando eu quero escrever sobre um autor, eu fico 10 anos estudando, fechado, vendo poucas pessoas, somente do meu trabalho mesmo. Mas é um trabalho que eu tenho um embasamento. Basta eu ir no Google, eu tenho tudo no Google. Na época era tudo mais difícil. Claro, alguma coisa eu tenho que comprar, invisto bastante em e-books, em traduções e por aí vai. Mas é muito mais fácil. Agora, um cara como Sigmund Freud foi na França. Os austríacos tinham preconceito, achavam que os franceses eram meio efeminados. Quando eu falo os austríacos, estou me referindo a alguns círculos de decisão da comunidade médica. Então, quando ele volta para a Áustria, ele se depara com muito ceticismo, charlatanismo, porque era algo novo. E mesmo assim ele insiste, mesmo assim ele mantém esse relacionamento, mantém tudo. São pessoas que viveram, se entregaram ao trabalho. Freud teve, vale lembrar, o atendimento clínico. Freud teve uma vasta produção de livros que eu estou escrevendo, e artigos e conferências, participava de várias etapas. Quando você é a linha de frente da tua ciência, todo momento, morreu fulano lá na Hungria, ele é obrigado a fazer um obituário do fulano. Ciclano lançou um livro em inglês sobre psicanálise, ele é obrigado a fazer um prefácio, né? Então ele fez frente a muitas coisas e ainda assim não deixou perecer a sua vida privada. Pelo contrário, ele sempre se dedicou ao amor, sempre mandou essas cartas. Então são coisas que realmente deixam uma lição para nós neste nosso século, que os homens, mulheres de gerações passadas enfrentaram perrengues sem números, tiveram que pesquisar em locais que você nem imagina o que tiveram de passar.
Hoje em dia é tudo traduzido, é com facilidade, você compra, você paga uma mixaria, você consegue pegar promoção, e-book. Não estou fazendo aqui propaganda, mas a Amazon democratizou de sobremaneira o conhecimento. Claro que por causa disso muitas livrarias quebraram também e tem os efeitos positivos e negativos. Mas essas cartas de amor de Freud mostram que é possível viver e fazer frente a tudo. As de Gramsci e de Kafka eu aproximo muito desse desânimo, desse sofrimento, e eles me fazem lembrar que nós temos que dar o nosso máximo em nossa vida, que é bom desenvolver enquanto ser humano na capacidade máxima, mas pode ser, e aqui eu estou citando um professor eu acho que é da PUC, me perdão se eu errar a instituição, professor, que é o Daniel Omar Pérez. No momento ele diz assim, num programa: a gente faz tudo certo e no final dá tudo errado. Então pode acontecer também de você fazer tudo certo e no final dar tudo errado. Mas está tudo bem, desde que você deu aquele 100% que você tentou vivenciar. As cartas de amores mostram isso. Algumas fracassadas, algumas histórias que pereceram, como a de Luz Salomé com Nietzsche, que nem chegou a acontecer, ele fez cartas e foi rejeitado. Mas a de Kafka você vê um amor pungente. As cartas, quando você pega algumas correspondências entre Auguste Comte e Clotilde de Vlach, você vê que, nossa, como que a existência dela mudou completamente a forma do autor pensar. Então eu gosto de ler essas cartas, perceber como é a realidade, porque quando você lê obra, você compreende um pouco. Quando você entende a biografia, você compreende outro pouco. Agora, quando você vê como cada um se relacionava no seu seio familiar, aí você passa a ter uma visão mais, usar outra palavra em voga, holística, desse todo. E o pensamento desses autores passa a ser desnudado para você. Bom, falei que ia fazer uma fala sobre cartas e acabei introduzindo mini biografias desses autores que marcaram minha formação. Notadamente, eu estou me referindo a Franz Kafka, a Sigmund Freud e Antônio Gramsci. De comum entre eles, muitas coisas. Kafka e Gramsci, a questão do sofrimento no corpo devido às suas afecções de natureza orgânica. O Gramsci e o Freud, a superprodução. O Gramsci estudava o tempo todo, mesmo no presídio ele não parava de estudar, pedia cadernos e escrevia manual com uma letra assim, de maneira perfeita. A letra dele é primorosa. Quando a versão Garratana fez aquela sistematização dos textos dele, nossa, era maravilhoso você ver, porque eles disponibilizaram também uma cópia dessa escrita gramsciana. Então era fantástico como ele fez os cadernos do cárcere, como fazia anotações de leitura, como fazia planos de escrever romances policiais, como falou sobre a política, aquela definição que ele dá de Estado. Estado não é sociedade política contra a sociedade civil, pelo contrário, é a junção das duas, sociedade civil e sociedade política. Então ele traz que tem um monopólio da violência, resgata Weber, fala de Benedetto Croce, de Nicolau Maquiavel, de Francesco Guicciardini. São autores que passaram por o que passaram e nos marcaram. Bom, espero que tenham curtido essas provocações que eu fiz. Eu só comecei a falar de alguns temas aqui, então vão lá, se aprofundem nesses temas. E vou fazer o meu merchan, que não sou bobo nem nada. Gente, lá na descrição do meu canal do YouTube tem todos os meus livros ali. O Desequilíbrio traz um pouco da biografia do Gramsci, do Freud, do Kafka, do próprio Platão. É um livro em forma de romance que, para você que gosta de entender a história por meio da ficção, você vai adorar. E tem também os meus livros críticos lá no site Epopeia das Letras, na descrição do meu canal. Auxiliem este recente escritor a desenvolver cada vez mais esse trabalho, porque, como vocês sabem, sou filho do tempo que estou vivendo, faço frente a obrigações enquanto pedagogo, coordenador pedagógico, trabalho 2, às vezes 3 turnos por dia, dependendo, e quando sobra tempo, fins de semana, gravo vídeos, escrevo. Eu gosto muito desse tipo de vida, mas para continuar mantendo a produção é sempre bom ter suporte. Seja crítico, mas importa é ser lido.